Quando tudo começou, ninguém na aldeia quis ouvir. Eu lembro do silêncio pesado, do jeito como os olhos se desviavam, como se aquela mulher já tivesse deixado de existir antes mesmo de partir. Ela era velha, frágil aos olhos de todos, não tinha filhos, não tinha posses, não tinha voz nas decisões. Só tinha a própria dignidade e um respeito profundo pela floresta sagrada. Quando aceitou viver isolada na mata, muitos riram, outros sentiram alívio. Era mais fácil fingir que ela nunca voltaria. Antes de continuar essa história, eu te peço uma coisa simples, mas muito importante. Se inscreva no canal agora, deixe seu like e escreva nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Isso ajuda essa história a chegar mais longe e mantém viva a memória que quase foi esquecida. Ela saiu da aldeia ao amanhecer, com os pés descalços tocando a terra fria. Levava apenas um pequeno cesto de palha, algumas sementes, um colar antigo e o silêncio como companhia. A mata sagrada não era um lugar comum. Ali, segundo os mais velhos, os espíritos observavam, testavam, cobravam. Muitos homens fortes já haviam falhado ali. Mas ela não pediu permissão, não chorou, não se despediu. Apenas caminhou. Alguns jovens cochicharam que ela morreria em dias. Outros disseram que os animais a devorariam. Ninguém imaginava que aquela decisão mudaria tudo. Os primeiros meses foram cruéis. A chuva caía sem piedade, o frio entrava nos ossos, a fome apertava. Ela dormia sobre folhas, acordava com o som de insetos e sentia o corpo enfraquecer. Houve noites em que pensou que não veria o sol novamente. Mas sempre que o desespero chegava, ela tocava o chão, fechava os olhos e lembrava das histórias antigas, aquelas que falavam de respeito, paciência e escuta. A floresta, aos poucos, começou a responder. Os pássaros se aproximavam sem medo. As raízes que antes pareciam iguais começaram a se diferenciar. Ela aprendeu quais curavam, quais alimentavam e quais matavam. O riacho próximo virou abrigo e sustento. Com o tempo, o que era sobrevivência virou comunhão. Ela falava com as árvores, agradecia aos animais, pedia licença antes de colher. O corpo envelhecido ganhou outra força, não de músculos, mas de presença. Algo nela mudou, e a mata percebeu. Na aldeia, os anos passaram. Crianças cresceram, líderes mudaram, conflitos surgiram. A terra começou a adoecer. A caça sumiu, as colheitas falharam, a água ficou turva. Os mais velhos diziam que a floresta estava zangada, mas ninguém queria lembrar da anciã que havia partido. Até que um dia, um caçador voltou em pânico. Disse ter visto uma mulher na mata sagrada, caminhando ereta, cercada por animais, com olhos que brilhavam como fogo antigo. Riram dele. Chamaram de louco. Mas outros começaram a ver sinais. Pegadas que não se apagavam com a chuva. Plantas que brotavam onde antes só havia terra seca. Animais reaparecendo. O medo tomou o lugar do desprezo. E então decidiram ir até lá. Não por arrependimento, mas por necessidade. A aldeia estava morrendo. Quando chegaram à clareira, ninguém estava preparado para o que viu. Ela estava ali, sentada sob uma árvore imensa, a pele marcada pelo tempo, mas o olhar firme, vivo, profundo. Não parecia uma sobrevivente. Parecia parte da floresta. Os animais não fugiam. O vento parecia obedecer. Alguns caíram de joelhos. Outros choraram. Houve quem não acreditasse que aquela era a mesma mulher que haviam desprezado anos antes. Ela não acusou, não gritou, não cobrou. Apenas olhou. E naquele olhar havia tudo: a dor do abandono, a força da escolha, o peso do tempo e a sabedoria conquistada no silêncio. Ela falou pouco, mas cada palavra parecia ecoar dentro de cada um. Disse que a floresta não pune, ela responde. Que tudo o que foi tirado sem respeito cobra retorno. Que o isolamento não foi castigo, foi chamado. A aldeia ouviu, pela primeira vez de verdade. Aprenderam a pedir licença, a esperar o tempo da terra, a não tomar mais do que precisavam. A água clareou, a caça voltou, as sementes germinaram. Mas nada voltou a ser como antes, porque agora todos sabiam. Aquela anciã, que um dia não tinha nada, tinha se tornado ponte entre o mundo visível e o invisível. Antes de terminar, eu quero te perguntar: de onde você está assistindo esse vídeo agora? Escreve nos comentários. Eu quero saber até onde essa história chegou. E se ainda não se inscreveu, se inscreva agora,
porque histórias assim precisam continuar sendo contadas. Ela nunca voltou a viver na aldeia. Escolheu permanecer na mata, não mais isolada, mas respeitada. Alguns dizem que, quando o vento passa diferente entre as árvores, é ela ensinando. Outros juram que ainda vêem caminhando ao amanhecer. O que ninguém mais ousa dizer é que ela não existiu. Porque depois dela, a aldeia nunca mais foi a mesma. Depois daquele dia, a aldeia passou a visitar a mata sagrada com passos mais leves e corações mais atentos. Ninguém entrava sem silêncio, ninguém colhia sem pedir. Mas, mesmo com todo o respeito recém-aprendido, ainda havia algo que inquietava a todos. A anciã continuava ali, distante, como se pertencesse a um tempo diferente. Alguns sentiam gratidão, outros culpa. Havia também quem tivesse medo, porque é difícil encarar alguém que se tornou espelho daquilo que você negou por anos. Com o passar das estações, começaram a surgir histórias. Crianças que se perderam e voltaram guiadas por pássaros. Doentes que beberam água do riacho próximo à clareira e melhoraram sem explicação. Caçadores que, prestes a errar o alvo, ouviram uma voz suave pedindo para parar. Sempre a mesma presença, nunca vista diretamente, mas sentida. A anciã não ensinava com discursos, ensinava com consequências. Houve uma noite em que a floresta rugiu como nunca. Ventos quebraram galhos, a chuva caiu pesada, o chão tremeu. A aldeia entrou em pânico. Muitos correram até a beira da mata, chamando pelo nome dela, pedindo ajuda, pedindo perdão, pedindo orientação. Pela primeira vez desde que partirá, ela se aproximou da aldeia. Não entrou. Ficou à distância, sob a sombra das árvores. E ali ficou até o amanhecer, em silêncio, enquanto a tempestade cessava. Quando o sol nasceu, a floresta estava intacta. Nenhuma casa destruída, nenhuma vida perdida. As pessoas entenderam. Não era proteção gratuita. Era resposta ao respeito que finalmente aprenderam a ter. Alguns choraram, outros se curvaram. E naquele dia, sem palavras, foi selado um pacto invisível entre a aldeia e a mata. Os anos seguintes trouxeram abundância, mas também responsabilidade. As crianças passaram a ouvir histórias não só de guerreiros, mas daquela mulher que escolheu ficar sozinha para que todos pudessem sobreviver juntos. Ela virou exemplo, virou memória viva, virou ensinamento passado de boca em boca. Curiosamente, ninguém mais a chamou de anciã pobre. Agora diziam guardiã. Se essa história está tocando você, aproveita agora para se inscrever no canal e deixar seu like. E me conta nos comentários, você está assistindo de uma cidade grande, de uma vila pequena, do campo? Sua presença aqui também faz parte dessa história. Um dia, a anciã não foi mais vista. Não houve anúncio, não houve luto imediato. Apenas uma sensação diferente no ar. A clareira parecia mais luminosa, o riacho mais calmo, os animais mais próximos. Alguns dizem que ela se foi como chegou, em silêncio. Outros acreditam que ela simplesmente se tornou floresta de vez. Até hoje, quando alguém da aldeia pensa em tirar mais do que precisa, o vento muda. Quando alguém esquece o respeito, a terra endurece. E quando alguém se lembra da história daquela mulher que não tinha nada, mas escolheu tudo, a mata responde com vida. Porque algumas pessoas não deixam herança em objetos. Deixam consciência. E isso, ninguém jamais conseguiu negar. Mesmo depois do desaparecimento dela, a aldeia nunca voltou a ser a mesma. Não porque sentissem falta de uma presença física, mas porque algo havia despertado dentro de cada pessoa. Era como se todos carregassem agora um peso invisível, a responsabilidade de não repetir o erro do passado. As decisões passaram a ser mais lentas, mais pensadas. Antes de cortar uma árvore, alguém lembrava do olhar dela. Antes de caçar além do necessário, alguém sentia um aperto no peito, como um aviso silencioso. Os mais velhos começaram a dizer que a mata havia escolhido uma nova forma de falar. Não mais por meio de uma única pessoa, mas através da consciência coletiva. Ainda assim, havia momentos em que a saudade apertava. Às vezes, ao entardecer, alguém jurava ver uma silhueta entre as árvores. Outras vezes, um colar de sementes aparecia pendurado em um galho, exatamente como o que ela usava quando partiu. Ninguém tocava. Ninguém ousava levar. Era como se aquilo fosse um lembrete. Ela ainda observava. Anos depois, uma grande seca atingiu regiões próximas, mas curiosamente a aldeia resistiu.
O riacho nunca secou completamente. A terra continuou fértil. Povos vizinhos começaram a perguntar o motivo. Alguns vieram com desconfiança, outros com humildade. E então a história foi contada. Não como lenda exagerada, mas como verdade dura. A verdade de que uma mulher sem nada foi ignorada, descartada, empurrada para o esquecimento, e mesmo assim escolheu proteger aqueles que a abandonaram. Houve quem duvidasse. Houve quem risse. Mas os que ficaram tempo suficiente sentiram. Sentiram a floresta diferente, o ar mais leve, o silêncio mais profundo. Alguns foram embora mudados. Outros pediram para aprender. E assim, sem querer, a aldeia virou exemplo. Não por força, não por poder, mas por aprendizado tardio. As crianças que nasceram depois cresceram ouvindo essa história como algo vivo. Não era passado distante. Era lição diária. Elas aprendiam que valor não se mede por força, nem por riqueza, nem por utilidade imediata. Aprendiam que desprezar alguém pode custar caro. E que ouvir, mesmo quando parece tarde demais, ainda pode salvar tudo. Se essa história faz sentido para você, aproveita agora e se inscreve no canal. Deixa seu like e escreve nos comentários de onde você está assistindo. Cada comentário mostra que essa mensagem está cruzando florestas, cidades e fronteiras, assim como a sabedoria dela atravessou o tempo. Hoje, quando alguém pergunta quem foi a maior líder que aquela aldeia já teve, não apontam para guerreiros nem chefes antigos. Apontam para a mata. E dizem que ali viveu uma mulher que ensinou sem mandar, protegeu sem aparecer e mudou tudo ao aceitar ficar sozinha. Porque, no fim, a aldeia acreditou. Mas só depois de quase perder tudo e mesmo depois de tudo isso, ainda havia quem carregasse uma ferida silenciosa. Não de culpa coletiva, mas pessoal. Pessoas que lembravam das palavras duras que disseram, do riso contido, do alívio egoísta quando ela partiu sozinha para a mata. Essas lembranças voltavam à noite, quando o fogo diminuía e o silêncio ficava mais alto. Alguns sonhavam com ela. Não como acusação, mas como pergunta. Um olhar que não julgava, apenas esperava. Com o tempo, começaram a surgir pequenos rituais espontâneos. Ninguém mandou, ninguém organizou. Antes de decisões importantes, alguém deixava um punhado de sementes na beira da floresta. Antes de um nascimento, uma mãe encostava a mão no tronco da grande árvore da clareira. Antes de uma despedida, alguém respirava fundo e agradecia em silêncio. A presença dela já não precisava ser vista. Estava entranhada nos gestos. Houve um dia em que um jovem, orgulhoso e impaciente, decidiu entrar sozinho na mata sagrada sem pedir licença. Queria provar que nada daquilo passava de medo antigo. Caminhou horas, riu das histórias, ignorou os sinais. Até que se perdeu. A floresta fechou os caminhos, o sol se escondeu, o medo tomou conta. Quando caiu exausto, ouviu passos leves e sentiu uma mão firme em seu ombro. Não viu rosto algum. Apenas ouviu uma respiração calma e uma direção sussurrada. Ele voltou diferente. Nunca contou detalhes. Apenas pediu perdão em voz alta, diante de todos. A partir desse dia, ninguém mais desafiou a mata. Não por temor cego, mas por compreensão. Entenderam que respeito não nasce do medo, nasce da escuta. E que algumas vozes só falam quando o orgulho se cala. Os anos passaram, e a história atravessou gerações. Muitos detalhes se perderam, outros ganharam novas formas, mas a essência permaneceu intacta. Uma mulher sem nada foi considerada descartável. Ao aceitar o isolamento, ela se encontrou. Ao ser esquecida, tornou-se essencial. Ao ser ignorada, salvou. Se você chegou até aqui, escreve agora nos comentários de onde você está assistindo essa história. Seja da cidade, do interior, de perto ou de longe. E se ainda não se inscreveu, se inscreve agora, porque histórias assim não podem se perder no barulho do mundo. Hoje, quando o vento passa suave entre as árvores da mata sagrada, ninguém mais pergunta de onde vem. Todos sabem. É o lembrete constante de que quem anda em silêncio, com respeito e coragem, pode mudar o destino de muitos. Mesmo começando sem nada e ainda assim, a história não terminou ali. Porque algumas lições só se revelam quando o tempo passa o suficiente para que ninguém mais esteja esperando nada em troca. A mata continuou viva, a aldeia continuou firme, mas algo novo começou a nascer dentro das pessoas. Um tipo diferente de coragem.
Não a coragem de enfrentar, mas a coragem de reconhecer. Os mais jovens passaram a questionar decisões antigas. Perguntavam por que aquela mulher havia sido ignorada. Porque só quando tudo quase se perdeu é que alguém decidiu ouvir. Essas perguntas não eram feitas para acusar, mas para evitar repetição. E toda vez que alguém tentava justificar o passado, o silêncio se instalava. Porque não havia explicação que não doesse. Em certas manhãs, quando o sol surgia entre as árvores da clareira, uma sensação de paz tomava conta do lugar. Não era alegria, nem tristeza. Era equilíbrio. Como se tudo estivesse exatamente onde deveria estar. Nessas horas, os mais sensíveis diziam sentir gratidão, não apenas por ela, mas pelo erro que foi corrigido a tempo. Porque se ela tivesse desistido, se tivesse partido com rancor no coração, nada teria sido salvo. Alguns acreditam que a maior força dela não foi sobreviver sozinha, nem aprender com a floresta, mas perdoar sem anunciar. Perdoar enquanto todos dormiam tranquilos na aldeia. Perdoar enquanto sentia frio, fome e solidão. Esse perdão silencioso moldou o destino de todos, mesmo sem que soubessem. Se essa história está fazendo você refletir, aproveita agora para se inscrever no canal e deixar seu like. E me conta nos comentários de onde você está assistindo, porque cada lugar representa alguém que também está ouvindo, talvez pela primeira vez, algo que precisava ser dito. Hoje, quando alguém pergunta qual foi o maior ensinamento deixado por ela, ninguém responde com palavras bonitas. Respondem com atitudes. Com cuidado. Com pausa. Com respeito. Porque entenderam que nem toda sabedoria grita, nem todo líder aparece, e nem toda pessoa que parece não ter nada está vazia por dentro. E assim, mesmo sem nome gravado em pedra, mesmo sem história escrita em papel, aquela mulher permanece. Não como lembrança distante, mas como presença viva em cada escolha feita com consciência. E enquanto a floresta respirar, a aldeia saberá que acreditar tarde ainda é melhor do que nunca acreditar. E foi exatamente a partir daí que algo ainda mais profundo começou a acontecer, algo que ninguém percebeu de imediato. Não foi um evento visível, não houve sinais claros no céu nem mudanças bruscas na floresta. Foi interno. As pessoas começaram a mudar a forma como olhavam umas para as outras. O desprezo silencioso que antes existia na aldeia, aquela maneira de ignorar os mais velhos, os fracos, os que não produziam mais, começou a desaparecer. Não por obrigação, mas por lembrança. Porque todos sabiam o preço de ignorar alguém até que fosse tarde demais. Os anciãos passaram a ser mais ouvidos. As crianças passaram a ser mais observadas. Até os doentes, antes vistos como peso, passaram a ser cuidados com mais paciência. Era como se a história daquela mulher tivesse revelado algo que sempre esteve ali, mas ninguém queria encarar. O valor de alguém não está no que oferece agora, mas no que carrega por dentro. Houve um período em que a aldeia enfrentou uma escolha difícil. Um grupo de fora ofereceu ferramentas, alimentos, vantagens, em troca de acesso à mata sagrada. Prometeram progresso, prometeram segurança, prometeram futuro. Muitos ficaram tentados. Era fácil esquecer de novo. Era fácil justificar. Mas, naquela noite, ninguém dormiu em paz. O vento soprou estranho, os animais se afastaram, o silêncio pesou. No amanhecer, a decisão foi tomada sem discussão longa. A resposta foi não. Não porque a aldeia fosse contra mudanças, mas porque havia aprendido algo maior. Nem todo futuro vale o que ele cobra. E a mata não era apenas um lugar. Era memória viva. Era prova de que alguém havia se sacrificado quando ninguém quis se sacrificar por ela. Com o passar dos anos, pessoas de longe começaram a ouvir falar da aldeia. Não como lenda exagerada, mas como lugar diferente. Um lugar onde a floresta era tratada como parente, onde o silêncio era respeitado, onde decisões eram tomadas com cuidado. Alguns chegavam curiosos, outros feridos, outros perdidos. Nem todos ficavam. Mas quase todos partiam diferentes. Curiosamente, ninguém jamais construiu um símbolo para ela. Nenhuma estátua, nenhuma marca, nenhum nome entalhado. Porque entenderam que transformar sua história em objeto seria reduzir o que ela realmente deixou. O verdadeiro memorial estava nas atitudes diárias, nos limites respeitados, nas escolhas difíceis feitas mesmo quando ninguém estava olhando. Às vezes, alguém novo perguntava onde exatamente ela havia vivido. Levavam até a clareira, mostravam a grande árvore, o riacho, o espaço simples.
E sempre diziam a mesma coisa: ela não morava aqui. Ela se tornou isso. E quem ouvia em silêncio sentia um aperto no peito, como se entendesse algo importante sem precisar de explicação. Se você chegou até aqui nessa história, eu te convido a fazer algo agora. Se inscreve no canal, deixa seu like e escreve nos comentários de onde você está assistindo. Porque histórias como essa só continuam vivas quando atravessam pessoas, lugares e escolhas. Hoje, quando alguém da aldeia se sente pequeno, inútil ou esquecido, lembram dela. Lembram que uma mulher sem nada foi capaz de sustentar uma floresta inteira apenas com respeito, paciência e coragem. E então segue em frente, um passo de cada vez, sabendo que acreditar tarde mudou tudo, mas acreditar nunca teria sido o verdadeiro fim. E mesmo depois de tantos ciclos, havia algo que continuava a surpreender quem chegava de fora: a tranquilidade. Não era ausência de problemas, nem vida perfeita. Era uma calma firme, construída. As pessoas falavam menos alto, ouviam mais, interrompiam menos. Havia espaço para o tempo agir. Aquilo não vinha de regras escritas, mas de uma consciência silenciosa herdada da história que ninguém ousava esquecer. Com o passar dos anos, alguns dos que tinham participado do abandono inicial envelheceram. Seus corpos ficaram curvados, a voz enfraqueceu, os passos ficaram lentos. E então compreenderam, talvez tarde, talvez no momento exato, o lugar em que ela havia estado. Muitos, em silêncio, passaram a caminhar até a beira da mata apenas para sentar e olhar. Não pediam nada. Apenas ficavam. Era como se, pela primeira vez, conseguissem se colocar no lugar dela. Em certas noites, quando o fogo central da aldeia queimava abaixo, histórias antigas eram contadas. Não para glorificar o passado, mas para alertar o futuro. E sempre que alguém tentava transformar a história dela em algo bonito demais, alguém interrompia. Dizia que não foi bonito. Foi duro. Foi injusto. E exatamente por isso foi verdadeiro. Porque a mudança só veio depois da dor. Houve uma geração que quase esqueceu. Não por maldade, mas por conforto. Tudo estava funcionando, a floresta estava viva, a água era limpa. A lembrança começou a perder urgência. Até que um pequeno desequilíbrio apareceu. Nada grave, nada assustador. Apenas um aviso. E isso bastou. A aldeia entendeu que lembrar não é um ato único, é prática constante. Hoje, ninguém mais pergunta se a história é real ou não. Essa pergunta perdeu importância. O que importa é o efeito que ela continua causando. Porque, verdadeiro ou não, ela moldou escolhas, evitou erros, salvou relações e ensinou a escutar antes de descartar. Se essa história chegou até você de alguma forma, escreve agora nos comentários de onde você está assistindo. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Cada inscrição é um sinal de que histórias que falam de respeito, silêncio e consciência ainda têm espaço no mundo. E assim, sem finais grandiosos, sem aplausos, sem promessas, a história segue. Não como algo encerrado, mas como um lembrete vivo de que às vezes é preciso perder alguém para aprender a ver. E que quando finalmente acreditaram, já não era tarde. Era exatamente o momento em que tudo precisava mudar. E o tempo continuou passando, como sempre passa, sem pedir permissão. Novas crianças nasceram, novos rostos ocuparam a aldeia, novas histórias surgiram. Mas havia algo diferente nessas novas gerações. Elas cresceram ouvindo não apenas o que aconteceu, mas por que aconteceu. Cresceram entendendo que escolhas pequenas, feitas em silêncio, podem definir o destino de muitos. Os mais jovens aprenderam desde cedo a observar antes de agir. Aprenderam que nem toda resposta vem rápido, que nem todo caminho precisa ser aberto à força. Quando alguém errava, não havia humilhação pública. Havia conversa, pausa, reflexão. A aldeia deixou de funcionar como um lugar que reage e passou a ser um lugar que compreende. Às vezes, visitantes perguntavam se não havia medo de depender tanto da floresta, de confiar demais em algo invisível. A resposta vinha simples: o medo existia antes, quando ninguém escutava. Agora havia responsabilidade. E responsabilidade é diferente de medo. É escolha consciente. Houve um período em que um jovem líder foi escolhido. Forte, inteligente, cheio de ideias. Muitos temeram que ele quisesse mudar tudo, acelerar demais, esquecer o passado. Mas logo perceberam que ele caminhava até a mata com frequência. Não para pedir aprovação, mas para lembrar limites.
Ele dizia pouco, mas quando falava, suas decisões sempre carregavam o peso da história, não como âncora, mas como direção. Em um desses dias, ele contou algo que nunca havia dito a ninguém. Disse que, quando era criança, certa vez chorou escondido na floresta por se sentir inútil. Disse que sentiu uma presença calma, não visível, mas real. Não ouviu palavras, apenas uma certeza: você ainda não sabe quem é. Essa certeza o acompanhou por toda a vida. Ninguém duvidou. E assim, a história da mulher que não tinha nada continuou moldando pessoas que nunca a viram. Continuou ensinando sem falar, guiando sem aparecer, protegendo sem exigir reconhecimento. Talvez esse tenha sido o seu maior legado. Se você chegou até aqui nessa história, aproveita agora para se inscrever no canal, deixar seu like e escrever nos comentários de onde você está assistindo. Cada comentário mostra que essa mensagem atravessou distâncias, assim como a escolha dela atravessou gerações. No fim, a aldeia entendeu algo que demorou a aprender. Algumas pessoas não vêm para ser acolhidas, vêm para ensinar o que acontece quando não acolhemos. Enquanto essa lição continuar viva, a mata continuará respirando, e a história dela jamais será apenas passado ponto. E ainda havia um detalhe que quase nunca era dito em voz alta, mas que todos sentiam. A floresta não tinha escolhido a aldeia. A floresta tinha respondido a uma escolha. Essa compreensão mudou tudo. Porque, se um dia as decisões voltassem a ser tomadas com descuido, nada garantia que a resposta continuaria a mesma. Não havia proteção eterna. Havia consequência contínua. Com o passar dos anos, alguns jovens decidiram sair para conhecer outros lugares. Voltavam contando histórias de cidades barulhentas, de terras exploradas até não restar nada, de pessoas que corriam sem saber para onde. Sempre que voltavam, traziam no olhar uma mistura de espanto e alívio. Espanto por perceberem o que poderia ter sido perdido. Alívio por saberem que ali ainda existia um espaço onde o tempo não era inimigo. Esses jovens se tornaram pontes. Não tentavam convencer ninguém com discursos. Apenas contavam a história da anciã como ela era: dura, silenciosa, injusta no começo, transformadora no fim. Alguns ouviam, outros ignoravam. Mas aqueles que ouviam de verdade voltavam diferentes para suas próprias terras. E assim, sem que ninguém planejasse, a escolha solitária de uma mulher começou a ecoar muito além da aldeia. Houve um dia em que uma criança perguntou algo que fez todos se calarem. Perguntou se a anciã sabia que tudo aquilo iria acontecer. Se ela sabia que salvaria a aldeia. Um dos mais velhos respondeu com honestidade: não. Disse que ela só sabia que não podia continuar onde estava, sendo ignorada, diminuída, apagada. Disse que às vezes a maior sabedoria é dar um passo para fora, mesmo sem garantia alguma. Essa resposta ficou, porque mostrava que a força dela não vinha de previsão, mas de fidelidade a si mesma. Ela não se isolou para ensinar. Ela se isolou para sobreviver com dignidade. O resto foi consequência. Em noites mais silenciosas, quando a lua iluminava a mata sagrada, alguns juravam ouvir passos leves. Não como assombração, não como medo. Como companhia. Era nessas noites que decisões difíceis eram tomadas, promessas eram refeitas, arrependimentos eram aceitos. A floresta não apagava erros. Ela os lembrava. Se essa história ainda está ecoando em você, aproveita agora e se inscreve no canal, deixa seu like e escreve nos comentários de onde você está assistindo. Cada pessoa que comenta é como uma fogueira acesa para que essa memória não se apague. No fundo, a aldeia entendeu algo que nunca mais esqueceu: aquela mulher não foi importante porque viveu isolada. Ela foi importante porque escolheu não se tornar amarga. Porque poderia ter virado raiva, poderia ter virado vingança, poderia ter virado silêncio destrutivo. Mas virou cuidado. E assim, mesmo sem nome gravado, mesmo sem rosto lembrado com clareza, ela continua presente. Em cada pausa antes de um erro. Em cada gesto de respeito. Em cada escolha feita sem aplauso. Porque algumas histórias não terminam. Elas apenas continuam sendo vividas, toda vez que alguém decide ouvir antes de ignorar. Ponto. E talvez o mais impressionante de tudo seja que, com o passar do tempo, a aldeia deixou de contar a história apenas como algo que aconteceu com ela. A narrativa mudou. Passou a ser contada como algo que aconteceu com todos. Como uma falha coletiva, seguida de uma escolha coletiva de não errar de novo. Essa mudança de perspectiva foi silenciosa, mas profunda.
Porque enquanto a história era só sobre a anciã, ainda havia distância. Quando passou a ser sobre a aldeia, houve responsabilidade. Em certas épocas do ano, quando a mata ficava mais densa e o cheiro de terra molhada tomava o ar, as pessoas sentiam uma espécie de recolhimento natural. Não era tristeza. Era respeito. Ninguém fazia festas grandes nesses dias. Ninguém gritava. Era como se o próprio ambiente pedisse contenção, lembrando que tudo aquilo existia graças a uma escolha feita na solidão. Houve também momentos de tentação. Situações em que decisões fáceis poderiam trazer benefícios rápidos. E toda vez que isso acontecia, alguém lembrava em voz baixa: foi assim que começou da outra vez. Essa frase simples bastava. Porque ninguém queria ser lembrado como aquele que esqueceu. Com o passar das gerações, o rosto da anciã se tornou indefinido. Cada pessoa a imaginava de um jeito. Alguns a viam pequena e curvada, outros firme e ereta. Mas todos concordavam em uma coisa: seus olhos. Sempre eram descritos como olhos que viam além. Não de forma mística exagerada, mas humana. Olhos de quem percebeu cedo demais o que outros demoraram a entender.